Olá, professor, seja muito bem-vindo à nossa aula de subsídio para a Escola Bíblica da Editora Kalel. Nós somos gratos pela sua vida. Nós estamos nesse finalzinho de lição, nas últimas lições dessa revista que tem impactado várias igrejas, impactado várias vidas, aprendendo com as famílias da Bíblia, um novo tempo para a família. Eu tenho certeza que são muitos testemunhos na sua igreja, na sua congregação, dos efeitos aos quais a palavra tem de transformar as nossas vidas, cativar os nossos corações e nos conduzir até a mudança. Nesta feita, nós estamos na lição de número 11. Iremos aprender sobre amor fraternal entre irmãos, entre cônjuges e entre família, a partir da família de Isaac. A família de Isaac, esse patriarca da segunda geração, é uma das famílias que tem um contexto extremamente peculiar e pedagógico para as nossas vidas. Nós conseguimos extrair ali ensinamentos do que fazer e do que não fazer, tanto na relação entre marido e mulher, quanto na relação entre irmãos, quanto na relação entre pais e filhos. Tudo isso nós aprendemos a partir da família de Isaac. Nós temos riquíssimas pérolas contidas nesse trecho bíblico. E eu quero refletir a partir de um texto que está em Obadias. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias comigo, você professor, você aluno, abra aí na sua casa para você ir acompanhando junto e ter a noção do que é de fato esse texto tão rico, tão maravilhoso. Obadias, ele foi um texto escrito por esse profeta. A precisão da data é extremamente difícil nós colocarmos ali dentro de um cenário, mas mesmo assim nós temos algumas características que nos conduzem a acreditar que esse texto foi escrito em um período pós-exílio, em um período depois ali do cativeiro babilônico, ao qual o povo se direcionou e se estabeleceu no que era a antiga Jerusalém, nas regiões na antiga Judéia. Então, nós temos esse povo que foi desterrado, foi levado para uma região de cativo e agora eles voltaram, conseguiram a anistia e foram retornados e reabrigados na sua antiga terra. O profeta Obadias, através da pessoa de Cristo, através da pessoa de Deus, ele conduz a uma profecia de admoestação. Olha só o que ele diz lá, no verso 10. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Essa profecia direcionada à igreja, a um povo específico, aos edomitas, ela nos remete a um acontecimento que se deu séculos, milênios anterior ao que de fato está acontecendo aqui no século 5, 6 do texto bíblico de Obadias. É importante você situar os seus alunos nesses dois contextos temporais para que eles não incorram em erros históricos, né? Apesar de estar direcionando a sua profecia para Jacó e para Esaú, os dois filhos de Isaac, Obadias acontece ali no final dos registros do Antigo Testamento, ali na curva final dos acontecimentos que antecederam a vida de Cristo. Então, assim, e Abraão, Isaac e Jacó, milênios antes, 13, 14, 15 séculos antes do texto redigido por Obadias. Mas mesmo assim, nós vemos essa singularidade da Bíblia de ser uniforme, de conectar os textos, ter esse fio vermelho que perpassa de Gênesis a Apocalipse, atingindo e conduzindo ao Messias, que é Jesus Cristo. Eu não vou ler com vocês o texto de Obadias, mas eu acho que é interessante você, como professor, ler na sua sala todos os versículos de Obadias. É um livro muito pequeno, são 21 versículos, então você lê muito rápido aí e vai abençoar muitíssimo a sua turma. Mas eu vou ler com vocês a introdução, que diz assim, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, situado no bloco dos profetas menores. E devido ao seu tamanho, ele é por vezes negligenciado. Em seus 21 versículos, encontramos grandiosas lições carregadas de ensinamento para o povo de Deus. No brado desse profeta, extraímos alertas solenes e juízes severos que precisam ser evitados. O livro de Obadias tem uma mensagem urgente, oportuna e necessária para a família, a igreja e as nações. Na lição de hoje viajaremos 1500 anos de história e veremos que sobre as consequências desastrosas de um relacionamento familiar desequilibrado. Aqui já no primeiro ponto, nós temos uma contextualização do texto de Obadias.
Eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos principais para você trabalhar na sua classe. Primeiro ponto, o texto de Obadias foi após a queda de Jerusalém. Tem esse cenário bem construído, um cenário ao qual o povo foi tirado da sua terra, foi invadido, levado cativo, e os que restaram em Jerusalém, na região ao norte, na Samaria, foram os pobres, os mais miseráveis, e esse povo estava nessa ânsia da retomada da sua nação. Eles retornaram para Jerusalém a partir da figura de Esdras e Neemias, mas mesmo assim, eles tiveram todo um processo de adaptação, porque quando eles foram levados, naqueles 70 anos, como escravos na Babilônia, outros povos ocuparam aquela região. Logo, eles tiveram que retornar e sobreviveram nesse contexto de destruição e caos. Por quê? Porque aquela região virou uma confluência de povos, de ocupações, e ali existia um povo que era descendente de Esaú, os Edomitas, os filhos de Edom. Por que isso é importante? Porque esse povo, ele desde Moisés, eles estão presentes como perseguidores ou opositores ao povo de Israel. O interessante é que esse povo é um povo co-irmão. Eles são descendência de Esaú, que Israel é descendência de Jacó. Então esse povo são povos irmãos de uma mesma linhagem, uma linhagem patriarcal, todavia se rivalizando em todas as coisas. Eu citei aqui para vocês, o pastor Newton dos Santos colocou aqui um texto muito importante, né, na passagem quando Moisés estava passando ali no deserto, e eles não tiveram, né, compaixão com o povo de Israel, não tiveram compaixão com o povo que tinha acabado, com seus irmãos que tinham acabado de ser libertos do cativeiro no Egito. Moisés pediu anistia, pediu passagem, livre passagem, mas não foi atendido e foi atacado ferozmente pelo povo de Edom. Nós temos a partir daqui essa rivalidade intensificada, sendo demonstrada em vários outros textos. O segundo ponto já entra nessa sequência, né, dessa rivalidade, esse ódio entre irmãos que ultrapassou os séculos, né? Obadias, em seus oráculos, pinta com cores fortes o drama do ódio dos edomitas aos judeus. Os edomitas eram descendentes de Esaú e Judá era descendência de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, porquanto essas duas nações nasceram no mesmo ventre. Aqui nós temos bem desenhado, nós já construímos a primeira parte, a primeira passagem dessa nação que rivalizava com Israel, com Judá. E nós temos agora o contexto histórico por detrás disso, né? A origem desses dois povos como iguais, vieram do mesmo ventre, mas mesmo assim, esses povos, essas duas nações viveram em rivalidade do começo ao fim, como os seus primogenitores, os seus pais, Jacó e Esaú, mesmo que eles se reconciliassem em seu final de vida, mas eles se rivalizaram durante boa parte da sua vida. E isso aconteceu com esse povo, que aprendeu essa rivalidade com os seus pais. Jacó e Esaú, a família de Isaac, nos é um exemplo dos perigos em que pais nas suas predileções podem incorrer. Quando pais e mães definem de forma bem clara suas predileções para filhos, nós temos marcas profundas na vida de cada um deles. O exemplo clássico está contido aqui, e você pode trabalhar isso no terceiro ponto do primeiro tópico, é a questão da predileção. Tanto Isaac quanto Rebeca tinham suas predileções. Isaac era mais tendencioso a se agradar de Esaú, o seu filho que era forte, o seu filho que era caçador, flecheiro, potente, aquilo que todo pai queria. Em contrapartida, você tinha Rebeca, que tinha uma predileção por Isaac. E esses dois nunca disfarçaram, nos contextos bíblicos, essas predileções. A consequência foi a rivalidade entre irmãos. Pai e mãe produzem tanto vida quanto cicatrizes profundas na vida dos seus filhos. E essas diferenças de trato entre os filhos conduz famílias à perda. A dificuldade é enorme. Muitas famílias são atingidas por essas ações
que vão de encontro direto ao contexto saudável familiar esperado por Cristo. Olha só a aplicação do texto ao qual o nosso pastor Newton definiu. O conflito entre esses dois povos começou no ventre de Rebeca, e esse embate inconsciente transformou-se em ódio deliberado. Erros e problemas mal resolvidos podem abrir as comportas da represa do ódio, provocando assim uma inundação avassaladora, gerando morte na terra e juízo no céu. Bênção que se tornou maldição. Aqui nós temos o segundo movimento dessa aula, e você, professor, pode trabalhar de forma bem profunda esse segundo tópico aqui, porque ele trata de uma temática muito importante. É comum entre as mulheres dos patriarcas a infertilidade. Você tem o caso de infertilidade em Sara, você tem o caso de infertilidade em Rebeca, depois você tem um caso de infertilidade em uma das mulheres de Jacó. Isso é comum e corriqueiro, aconteceu em todas as três matriarcas, né? As três mães dos patriarcas. E isso era uma maldição no contexto pecaminoso, do pecado original. Devido às consequências da queda, as mulheres se tornam inférteis, acontecem infertilidade em mulheres. Todavia, era uma necessidade, pois Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. Logo, Isaac precisava dar sequência à sua progenitura, sequência ao seu nome, para o cumprimento da promessa de Deus direcionada à vida do seu pai, Abraão. Logo, nós precisamos entender de forma profunda a necessidade da busca da bênção. Nisso, os patriarcas, eles se debruçavam em confiança a Deus, se direcionavam em confiança a Deus, e essa maldição se tornou uma bênção na vida. O milagre da infertilidade, o milagre da fertilidade na vida dessa mulher conduziu ela a viver uma vida de totalidade, uma vida de cumprimento de promessa. Essa mãe que não poderia ter filho, teve gêmeos. E dois homens, com uma certeza que ia dar sequência ao nome do pai, ia dar sequência à linhagem ao qual eles participavam. Isso era muito lindo, como cumprimento da palavra. Então, a partir disso, esse começo de maldição se converteu em uma bênção, todavia se converteu de novo em uma maldição. Por quê? Porque essas famílias viviam em predileções e em rixas. Rixa ao qual Esaú desejou matar o seu irmão depois que este roubou a primogenitura. Olha só que contexto disforme, esse contexto familiar traumatizante. Porque, primeiro, nós temos um irmão que rouba um direito de outro irmão. E, em segundo lugar, nós temos um irmão que deseja matar o outro irmão. Tudo isso balizado e avalizado pelos pais. Tanto Rebeca quanto Isaac, eles patrocinavam esses desejos espúrios dos dois filhos. Eles fomentavam, alimentavam essa rixa que existia entre os dois, dando e direcionando as suas predileções. Olha só o que diz no ponto 2. Isaac e Rebeca oraram 20 anos para ter filhos. Pediram em humildade e muita súplica. Por caprichos pessoais e vaidades tolas, esse casal transformou uma bênção em um grande problema. Eles não cultivaram a amizade entre os filhos. Em vez disso, jogaram um contra o outro em várias oportunidades. Insensatamente, fizeram dos filhos rivais e não parceiros. Foi plantado no coração desses dois meninos a disputa e não o companheirismo. O casamento de Isaac e Rebeca estavam desgastados. Certa feita, Isaac mentiu para Rebeca para poupar a sua vida, cometendo o mesmo erro do seu pai. O diálogo entre eles estava morto. Rebeca escutava Isaac atrás da porta, não confiando em seu marido. Eles não se assentavam mais para conversar e tomar as suas decisões. O distanciamento do casal abriu também um fosso no relacionamento dos filhos, pois Isaac preferia a Esaú e a Rebeca a Jacó. O pior é que essa inimizade se espalhou entre os seus descendentes. E aqui nós vemos o quanto é venenoso essa predileção. Muitos pais, infelizmente, direcionam os seus casamentos falidos a expectativa para os filhos. E a consequência disso é um pecado ainda maior,
é um desbravar ainda maior de consequências terríveis para o casamento, destruindo o casamento, destruindo as relações entre filhos e pais e destruindo a relação entre irmãos, porque esse veneno entra na veia do relacionamento e não sai mais, Muitas famílias se perdem, pois os pais vivem em predileção entre os filhos. Muitas famílias são destruídas, pois existe uma predileção clara existente entre os pais que ama mais um filho do que o outro, abençoa mais um filho do que o outro, direciona mais o seu amor do filho do que para o outro, tentando mascarar os problemas existentes no seu casamento a partir do cuidado do filho. Muitos casais vivem um casamento de fachada, dormem na mesma cama, mas não se amam mais, e acabam alimentando essa rivalidade também entre os irmãos, jogando às vezes pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, e a destruição é certa em um lar que existe esse tipo de desequilíbrio. Aplicando o texto, algumas vezes pedimos tanto para Deus que nos abençoe, entretanto não nos preparamos para viver essa dádiva do Senhor. Aqueles que seriam a continuação da promessa do Senhor se retornaram em rivais históricos, e os pais foram os fermentadores de tal dissensão. Isaac repetiu os mesmos erros de predileção do pai Abraão, e da mesma maneira aconteceu com Jacó ao favorecer José. Além de toda a herança que nós conhecemos, legado através da promessa direcionada a Abraão, nós temos também comportamentos pecaminosos que foram passados de pai para filho. Você tem Abraão mentindo sobre a sua relação com Sara, depois você tem Isaac mentindo com a sua relação com Sara, depois você tem Labão e Jacó, e um relacionamento entre sogro e genro muito conflituoso, muito problemático. Você tem Jacó mentindo para o seu pai em relação à sua primogenitura. Você tem os 11 filhos de Jacó mentindo sobre a morte de José. Então, assim, era um ciclo de maldições, de comportamentos pecaminosos que permeava e estava sempre presente nesse ciclo familiar, mesmo de geração em geração. Trabalha a necessidade de um comportamento cristão na sua casa, com os seus alunos. Trabalhe esse conceito com riqueza de detalhes. Você, professor, gaste bastante tempo com os seus alunos aqui, trabalhando a necessidade dos pais se comportarem como baluartes, como sal e luz na casa. Não adianta nada a pessoa ir para a igreja, ser referência na igreja. Se na casa ela não for referência, os filhos não vão se converter. Filho de crente precisa se converter. E os filhos, eles se espelham nos pais. Se o filho vê o pai levantando a mão para orar durante o culto, de forma automática, o filho vai começar também a levantar a mão para orar. Se o filho vê o pai dando dízimo, dando a sua oferta, o filho também vai querer dizimar e ofertar. Se o filho vê o pai, em contrapartida, falando mal do pastor na igreja, o filho também vai começar a falar mal. Se o filho vê o pai discutindo com a mãe e vê dissensões no núcleo familiar, ele também vai produzir dissensões e vai produzir porfias. Você é o referencial na casa na sua casa. Você, professor, precisa trabalhar a necessidade dos pais e das mães serem referenciais, dos filhos para aqueles pais que não são cristãos serem referenciais, a necessidade do companheirismo mútuo no núcleo familiar. Esse é o principal ensinamento que nós conseguimos extrair da família de Isaac, a necessidade de uma família que viva em companheirismo, em união. A união é um conceito bíblico que deve ser trabalhado. Uma família que mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as divergências, não se degladiam, não vão contra o outro, não disputam uns com os outros. Nos nossos tempos de muita disputa, de muita dificuldade, uma família saudável é o alvo que todo cristão deve buscar. O erro de tentar ajudar a Deus com jeitinhos humanos. E aqui nós caminhamos para o final dessa lição, que é a necessidade de entendermos e nos submetermos à vontade de Deus. Você, professor, eu quero que você separe nesse terceiro ponto alguns tópicos que você acha necessário trabalhar, alguns pontos que você acha que é necessário trabalhar na sua classe, os que eu te indico a você trabalhar. Primeira coisa, Deus já havia predito a dominação de Jacó.
nós não podemos e não devemos em nenhum momento querer produzir situações na nossa casa, no nosso ministério, entre os nossos familiares, para tentar ajudar Deus. Deus não precisa ser ajudado. E o segundo ponto diz assim, falta de direção dos pais fez com que os filhos se perdessem. Aqui é importante você trabalhar a necessidade dos pais serem exemplo na casa. Em um momento, em um tempo onde as pessoas vivem com tanta rixa, pais são tão legais na igreja, são tão legais entre os amigos, mas são verdadeiros crápulas na sua casa. Mães que gostam demais de estar no seu ciclo de convivência, na sua amizade, mas em casa não dão um exemplo, não se portam como mãe. Você é referência. E de igual modo, filhos que têm um chamado para amar os pais, obedecer os pais, honrar os pais, um mandamento deixado pelo próprio Deus no Decálogo, e não amam os seus pais, não dedicam tempo aos seus pais, não depositam honra aos seus pais. Entender o contexto familiar e aplicar essas realidades nas nossas vidas nos conduz a viver uma vida plena em Deus. Você, professor, você querido professor, trabalhe a necessidade da união em um tempo de tamanha desunião. Que Deus abençoe a sua vida. Para mais subsídios, entre no nosso site www.editoracaleo.com.br. Lá você vai encontrar o PowerPoint dessa aula e vai estar disponível também mais outros livros para você adquirir, livros sobre a história da igreja, livros sobre as marcas de uma igreja relevante, sobre missão, livros que vão acrescentar na sua vida espiritual e te ajudar a parlamentar cada vez mais para dar boas EBDs. Que Deus venha abençoar a sua aula no nome de Jesus.